Muitos de nós sonhamos com o dia em que iremos nos casar. E com a dupla do nosso vídeo de hoje, não foi diferente. Depois de muita convivência e planejamento, eles finalmente estavam prontos para a união matrimonial. Porém, poucos minutos antes de subir ao altar, o sonho foi abalado quando o noivo decidiu revelar para ela um segredo oculto que a fez chorar imediatamente. Esse momento foi registrado pelas câmeras do fotógrafo profissional que foi contratado por eles. A imagem ficou tão emblemática que ele decidiu publicá-la em sua rede social. Ao se deparar com a cena, assim como eu e você, a internet ficou muito curiosa em saber o que o noivo sussurrou no ouvido dela para que ela tivesse essa reação. Essa curiosidade foi tanta que o vídeo, em poucos dias, já era um dos mais comentados no mundo naquela semana, fazendo com que equipes de reportagem fossem atrás da mulher e seu noivo, buscando explicações para as perguntas que todos tinham. Depois de muito aguardar, o público finalmente foi presenteado com uma entrevista e contou com a presença deles para trazer explicações sobre o ocorrido. Meg, a noiva, e Caleb, o noivo, viviam um relacionamento daqueles que vimos apenas no cinema. Os dois eram amigos desde a infância, convivendo todo o colegial juntos e sendo inseparáveis. Quando estavam quase entrando na faculdade, Caleb tomou a iniciativa e pediu Meg em namoro. Ela aceitou de imediato, já que por muitos anos cultivava uma paixão por seu amigo, mas não teve forças para expor, com medo disso estragar sua amizade. Entretanto, quando Caleb veio com o pedido, isso a tirou do chão e a levou às nuvens. Com borboletas voando no estômago, ela aceitou o pedido, e juntos eles viveram lindos 7 anos de namoro. Durante todo esse tempo, os dois foram bombardeados por perguntas de seus amigos, que tentavam entender a razão por que eles apenas desenvolveram aquele sentimento depois de tantos anos. Para os dois, a resposta era simples: suas carreiras. Caleb sonhava em ser um grande general, tendo uma vida como um militar de carreira, passando toda a sua adolescência se esforçando para conseguir entrar no Navy SEALs. Já Meg era uma grande pesquisadora, uma botânica que amava a biologia. Seu sonho era mudar o mundo com as suas descobertas, mas para isso ela precisaria garantir que entrasse na melhor universidade de todo o país. Por conta disso, o foco de ambos em seus futuros os impediu de perceber que o sentimento que tinham por si era algo além de uma simples amizade de longa data por bastante tempo. Desse modo, mesmo que tenham começado tarde, os momentos em que passaram juntos foram verdadeiras luas de mel, e se transformaram em uma felicidade ainda maior quando Caleb a pediu em casamento alguns anos depois. Assim como na primeira vez, o pedido foi uma surpresa inesperada, e da mesma forma ela aceitou prontamente, agora por ter com ele um amor que prometia ser para a vida inteira. Ao menos, foi o que ela pensou na época. Isso porque no dia do seu casamento, Meg descobriu um segredo que a abalou muito além do que ela jamais imaginaria. Se você já organizou uma festa de casamento, sabe o trabalho que esse evento consegue dar. Isso porque são centenas de detalhes que precisam ser acertados para que o dia fique perfeito. Esse é um trabalho que leva tempo e exige muito do casal, o que precisa deixar de aproveitar muitos momentos juntos para focar nesse trabalho gigantesco. Além disso, a pressão de conseguir fazer o evento superar suas expectativas acaba deixando muitos casais bem estressados, gerando conflitos logo ao longo do processo dos preparativos. Apesar de todas essas dificuldades, os dois perseveravam em sua missão e fizeram daquele dia inesquecível, às vezes até um pouco mais do que eles sequer planejaram. O local que escolheram foi a mesma igreja em que seus pais se casaram, já que ambas as suas famílias eram bem próximas, sendo essa a própria razão para que os dois se conhecessem desde pequenos. Algumas semanas antes do casamento, Caleb recebeu a notícia de que foi aceito na Marinha, recebendo de antemão seu uniforme para que ele pudesse entrar no altar trajado de militar, expondo a todos as suas conquistas. Já Meg estava usando o mesmo vestido de casamento de sua avó, uma honraria em sua família, que utilizou a mesma roupa por gerações, principalmente porque aquela era uma peça maravilhosa.
Prontos para viver todos os momentos felizes de suas vidas, os dois se dirigiram para a igreja, onde todos os seus parentes os aguardavam. Caleb foi o primeiro a chegar e foi levado para um dos quartos para que aguardasse Meg. Já faziam alguns dias que eles estavam sem se ver, já que na tradição de suas famílias, os casais ficavam afastados por uma longa semana antes de declararem seus votos um ao outro. Assim, a saudade dele por ela estava muito grande, principalmente por conta de uma coisa que aconteceu com ele alguns dias atrás. Por debaixo de suas roupas, em um bolso, estava um papel dobrado, cujo conteúdo iria mudar a vida dos dois para sempre. Preocupado e ansioso com o momento de contar a verdade, Caleb se serviu um copo de bebida e sentou, observando a janela, esperando que Meg chegasse. Ela havia terminado de se aprontar e estava na limusine com suas damas de honra e partiam em direção à igreja. Meg estava extremamente ansiosa, porque sonhava desde pequena com um dia em que se casaria com seu príncipe encantado. E para ela, Caleb era esse homem sem sombra de dúvidas. Esse desejo que ela sentia por ele lhe fazia querer declarar os seus votos naquele mesmo instante, gritando para o mundo de vez que aquele homem era o seu marido para o resto da vida. É claro que ela, naquela hora, não estava preparada para o que viria a acontecer quando eles finalmente se encontrassem. Quando a limusine parou na entrada, ela desceu e foi guiada até um quartinho de canto. Emocionada com a situação e ansiosa, enquanto esperava, Meg começou a fazer uma das coisas que mais ama na vida: cantar. Com uma voz linda e poderosa, ela preencheu o ambiente com seu talento. E sem que soubesse, em um quarto ao lado, Caleb escutava aquilo emocionado, com os olhos se enchendo de lágrimas. Ouvir a voz dela naquele instante lhe fez sentir algo horrível, já que seu segredo era muito pesado de ser dito. E ele não estava conseguindo encontrar um momento certo para fazer isso. No entanto, quando ele se viu naquela situação, percebeu que seria injusto com Meg, o amor da sua vida, se ele fizesse ela se comprometer com ele sem saber da verdade sobre a sua condição. Assim, enquanto deixava a voz fluir livremente, Meg começou a ouvir um som repetitivo e chamativo vindo de uma porta fechada em uma das paredes que dividia o quarto. Ao se aproximar, ela perguntou quem era e ficou extremamente feliz ao ouvir a voz de Caleb. A saudade era tanta que ele teve que resistir muito à vontade de abrir a porta e abraçá-la. Porém, naquele momento, eles não podiam se ver para não quebrar a tradição. Mas, para sua surpresa, do outro lado, Caleb começou a abrir a maçaneta da porta, o que fez ela fechar os olhos e imediatamente se colocar de costas para a parede. Quando ouviu o som da porta sendo aberta por completo, ela reclamou a Caleb, dizendo que eles não deveriam se ver assim antes da hora, senão estragariam tudo. Ele nem ao menos chegou a respondê-la, mas ela sabia que, assim como ela, Caleb estava de costas para a parede do outro lado da porta. De repente, ela sentiu algo encostar em seu braço, tateando perdidamente em busca de alguém. Quando a mão de Caleb chegou até a sua, seus dedos entrelaçaram e ela se sentiu a pessoa mais feliz de todo o planeta. A saudade que estavam um do outro era imensa. Antes que ela pudesse falar qualquer coisa, Caleb disse: "Eu preciso te contar um segredo importante." Alguns momentos antes do casal se encontrar, o fotógrafo do casamento havia terminado de tirar as últimas fotos dos convidados na igreja e foi em busca do noivo para que pudesse registrar os seus últimos minutos de espera para o início de tudo. O que ele não imaginou de maneira alguma é que aquele seria um momento decisivo para a sua carreira para sempre. Quando viu o noivo, ele começou a fotografá-lo antes que fosse percebido pelo homem, que estava visivelmente abalado. O fotógrafo sabia que o nervosismo antes da hora especial era algo que todo noivo passava em algum momento. Mas aquele pareceu algo bem diferente no instante em que o homem levantou e deu algumas batidinhas na porta, que dava para um quarto ao lado. Alguns instantes depois, o homem abriu a porta, e do outro lado ele notou que estava a noiva, cobrindo seus olhos
e de costas para a parede. Ele presenciou o momento em que Caleb começou a tatear com a mão perdida pela parede, buscando encontrar os dedos de Meg. O fotógrafo também registrou o momento em que Caleb começou a falar alguma coisa, que fez com que a noiva começasse a chorar instantaneamente. A foto, sem sombra de dúvidas, ficou maravilhosa, mas o choro da noiva se tornou algo grande no momento e terminou com ela abandonando a ideia de se esconder, se jogando aos braços de Caleb em um abraço. Emocionado com tudo, o fotógrafo continuou com seu trabalho, tendo a certeza de que aquele era um casal realmente apaixonado. Chegando em casa, ele começou a revelar as fotografias e quase caiu da cadeira, quando se deu conta do momento mágico que havia registrado naquele dia. Na foto podemos ver uma emoção muito genuína da noiva, algo que demonstrava o sentimento que ambos vivenciaram naquele instante. Maravilhado com a fotografia, ele pediu autorização para o casal para que pudesse publicar a imagem em seu perfil profissional, como um exemplo do seu portfólio. Ele imaginava que algumas pessoas viriam a foto, mas nunca pensou que em poucos dias a imagem já tinha sido compartilhada mais de 100 mil vezes em todo o mundo, e que a dúvida sobre o que aconteceu naquele momento, para que ela se emocionasse daquela maneira, fez com que a internet fosse a loucura. É claro que as emissoras de televisão locais não deixariam essa oportunidade de ouro passar. Então, eles foram atrás de Meg e Caleb para sanar a grande dúvida em nome de toda a internet. Quando esse momento finalmente chegou, o casal começou a contar um pouco sobre a sua história. Disseram que se conheceram desde pequenos e que passaram muitos momentos complicados juntos. Porém, naquela semana, quando Caleb foi aceito na Marinha, ele teve que passar por uma bateria de exames que identificaram uma anomalia em seu organismo, que foi apontada como um tumor em seu cérebro. Por mais que a situação de Caleb não fosse das piores, o procedimento de remoção daquele corpo estranho em uma área tão sensível é sempre muito preocupante. Assim, por mais que ele não quisesse estragar o momento na hora, Caleb considerou que seria injusto deixar Meg se comprometer com aquele matrimônio sem saber que eles poderiam acabar vivendo logo de cara por um momento extremamente complicado. Desse modo, ele queria dar a ela a chance de ir embora antes disso, permitindo que escolhesse se queria continuar com ele, mesmo com a sua doença, que poderia se complicar. Meg contou que chorou no mesmo instante pelo choque de descobrir que estava acontecendo. Mas ao abandonar a tradição e o abraçar naquele mesmo instante, fez com que ela demonstrasse que estaria com ele independentemente de qualquer situação, e passariam por isso juntos. Alguns meses depois, Caleb realizou a sua cirurgia e conseguiu se livrar do tumor sem complicações, permitindo que os dois pudessem finalmente viver o seu final feliz. Mas e aí, me conta, o que você achou da nossa história de hoje? O que você faria se estivesse na situação de Caleb? Contaria para sua esposa no dia do casamento que você está com uma doença perigosa ou deixaria para depois? E se você estivesse na pele de Meg, teria continuado com a cerimônia como ela fez ou abandonaria o altar? Conta pra gente aqui nos comentários. Não esqueça de deixar sua curtida se gostou desse vídeo. Um abraço, até a próxima!